Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que beleza de evangelho. Vocês ouviram, né? As crianças foram levadas ali, provavelmente pelos seus pais, para que Jesus pudesse abençoá-las, rezar por elas. Que coisa bonita, que atitude linda dos pais. Mas a atitude incorreta dos discípulos, talvez não querendo que Jesus fosse incomodado por essas crianças, não estavam deixando Jesus, as crianças chegarem perto de Jesus. Mas que atitude linda de Jesus. Jesus disse: deixai as crianças, ou seja, deixa as crianças virem a mim, não impeçam que elas venham a mim, não. Pelo contrário, eu quero mais é que elas venham, eu quero mais que elas estejam comigo, para que eu possa abençoar e rezar. E ali, Jesus abençoou e rezou. E aí Jesus diz uma coisa que é muito importante para todos nós, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus é também para as crianças. E em outros momentos Jesus disse que nós devemos ter esse coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Nós deveríamos sempre rezar desta forma, porque o coração da criança é um coração puro. O coração da criança é aberto para as coisas de Deus. O coração da criança abre-se facilmente aos ensinamentos do Senhor. Então tenhamos esse coração de criança. Mas aqui, meus irmãos, para a meditação de hoje, eu queria trazer esse momento em que Jesus repreende os apóstolos, porque os apóstolos aqui, os discípulos, não estavam querendo que as crianças chegassem a Jesus. Estavam impedindo as crianças de chegar até Jesus. Nesse mundo que nós estamos, é lamentável esse mundo secularizado, esse mundo paganizado. Nós vemos, né, nesse mundo que se opõe a Deus, nós vemos as pessoas doutrinando as crianças para que as crianças não cheguem até Jesus Cristo. Uma doutrinação que vem acontecendo nas escolas, nas mídias, através dos filmes que tem. E aqui os pais precisam estar ali sempre olhando, observando, vigiando, para ver o que é que está sendo introduzido na mente e no coração dos filhos, porque são justamente coisas que impedem os filhos de chegarem a nosso Senhor. Uma vez eu vi um vídeo horrível de uma canção que era um rapaz, ele, nesta canção,
Ele dizia que os pais não precisariam se preocupar não, porque eles iam atingir eram os filhos. Eles estavam chegando nos filhos. E a música falava de questões assim, de homem com homem, de mulher com mulher, essas coisas assim. E eles dizendo claramente que eles estavam fazendo tudo aquilo com as crianças, que os pais não precisavam se preocupar, que eles iam atingir as crianças. E aí há essa doutrinação para com as crianças, porque é mais fácil ir pelas crianças. É mais fácil. Porque a criança, ela acredita no adulto. A criança não vai questionar um adulto. A criança não vai questionar um pai e uma mãe. Eles acreditam. A criança não vai questionar um professor. Eles acreditam. E aí nós vamos vendo essa doutrinação. Uma criança que vai e diz para o pai e para a mãe que eles aprenderam na escola, e aqui eu não estou dizendo que são todos os professores, mas eu estou contando de um fato real que aconteceu. Chegaram lá, a criança chegou e disse para o pai e a mãe que Deus não existe. E aí a criança, o pai e a mãe perguntaram, mas por que você está dizendo isso? Porque eu aprendi na escola. Meu professor, minha professora lá disse que Deus não existe. Tá vendo? A autoridade fala, a criança acaba acreditando. Isso é uma doutrinação. Imagina se fazer isso com uma criança. Esses ensinamentos pagãos que vão contra a doutrina da igreja. Então, como eu estou falando aqui para os católicos, você que foi batizado na Igreja Católica, você que crê nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, você que é pai, você que é mãe, vigie os seus filhos. E vocês, professores, que são católicos, que acreditam na doutrina, nos ensinamentos de nosso Senhor, por favor, professores católicos, ensine o que é correto. Ensine, fala ali para os filhos, para os seus alunos, que Deus existe. Imagine um professor de biologia mostrando ali através da biologia a mão de Deus. Tudo que Deus faz é lindo demais. Imagine na matemática o professor ensinando todos aqueles cálculos e dizendo para os alunos: olha, isso aqui, nós temos essa sabedoria porque Deus nos deu. Aquele professor ali de informática, mostrando, né, através da tecnologia, tudo que o homem chegou a produzir, mas dizendo no final: olha, mas nós temos essa sabedoria porque Deus nos deu. Então vai ensinando matemática, vai ensinando português, vai ensinando geografia. Imagine mostrando ali toda a situação, ali no mapa, mostrando as cidades, os países, as divisões existentes de uma nação para com a outra, a parte de línguas, um país fala de um jeito, outro país fala de outro, e mostrando que tudo isso tem a mão de Deus. Então, quando o professor ele ensina desta forma, ele está dando um ensinamento necessário para que a criança possa crescer sabendo todas essas coisas de matemática, biologia e tudo mais, mas sabendo que Deus está por trás, então estão levando os alunos para Deus.
não da forma como infelizmente hoje vem acontecendo, aonde a escola, que é um lugar para se aprender português, matemática e tantas outras coisas, está sendo um lugar de doutrinação para dizer que Deus não existe e que tudo é permitido, que se fala mal da igreja. Imagine na aula de religião, o professor falando lá sobre a Igreja Católica, sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, mostrando os valores de como nós devemos viver e como nós devemos agradar a Deus. Meu Deus, que maravilha! Que coisa maravilhosa! E aí sim nós teremos uma nação que terá o Senhor como Deus. Você compreendeu? Então, nós católicos precisamos ter essa forma de pensar, porque é a forma de pensar de Deus. E aí imagina os filmes que trazem valores, filmes infantis, que mostram os valores de como a criança ela deve como ela deve agir dessa ou daquela forma, mostrando os valores nos filmes, os valores do matrimônio, como deve ser o matrimônio, como Deus ensinou, como deve ser a família, o pai, a mãe e os filhos. Os filmes mostrando para as crianças como elas devem encontrar a vocação dela, que pode ser a vocação religiosa, mas também a vocação ao trabalho. Mostrar o trabalho como valor, não o trabalho simplesmente para ganhar dinheiro, mas o trabalho como vocação. E ali a dedicação, a vida que é dada, que é doada, o médico que se torna médico por vocação, porque ele quer cuidar dos doentes, ele não está levando em conta o dinheiro. Claro, precisa ganhar também para o sustento próprio, mas o valor de mostrar o cuidado de uma pessoa. Imagina só que coisa linda. E assim eu falo na medicina, mas aí vai para todos os outros tipos de profissões. Tudo isso dado por Deus, concedido por Deus. Mas infelizmente estão maculando as crianças, a inteligência da criança. E aí, introduzindo as crianças na pornografia, introduzindo as crianças na violência, aí os filmes de violência, introduzindo as crianças na questão do roubo, mostrando que pode-se até roubar, os enredos dos filmes, de novelas, tudo voltado para isso. A depravação na sexualidade, isso está sendo colocado nos filmes. Está ali a criança no celular, elas que são inocentes, que às vezes nem sabem o que é isso, acaba achando que aquilo ali é o certo. Isso é impedir as crianças de chegar até Deus, de chegar até nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o empenho de nós católicos, que nas escolas católicas, as escolas católicas, que lá no passado um fundador e uma fundadora, eles fundaram essas escolas para levar para os alunos os valores humanos e os valores cristãos, porque quando se fala valores humanos, são os valores cristãos. Os valores humanos estão de acordo com os valores cristãos.
E ali essas escolas católicas que preparam os católicos para o batismo, aquelas crianças que não foram batizadas, aquelas que não fizeram a primeira Eucaristia, que não fizeram a crisma. Aí naquela escola tem uns professores que vão dando, ensinando, catequizando os religiosos, religiosas, porque o fundador fundou aquela escola com essa finalidade, esse retorno aos carismas. Que bonito, a criança entra, faz a primeira comunhão, é crismada, aprende uma boa catequese, uma boa dose de catequese, mas também aprende lá, como eu já disse antes, português, matemática, aprende a ciência. Então, os católicos, as escolas católicas precisam se empenhar nesses ensinamentos. Mas eu estou dizendo que são escolas católicas. E se são católicas, todas as pessoas que são matriculadas nessas escolas, elas vão aprender isso. Agora, vamos supor que os pais não querem isso, então vão para outras escolas. No mundo civil tem escolas, né, lá que ensinam também as outras coisas. Aí vocês são donos dos seus filhos, embora quem é dono dos seus filhos é Deus, mas lá, né, tudo bem, no mundo civil lá. Mas nas escolas católicas, não. Lá, as crianças não são impedidas da comunhão com Deus. Elas não podem ser impedidas. E assim nas nossas famílias. Também nas nossas famílias. Os pais empenhados em ensinar a doutrina da Igreja Católica, o pai e a mãe que rezam juntos e chamam as crianças para rezarem junto com elas. A mãe que ensina ali a criança a Ave Maria, o Pai Nosso, o Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador, o Credo, que leva a criança à missa e ali vai ensinando, mostrando para a criança o que o padre está fazendo e dizendo para a criança para ela ficar atenta a tudo que acontece dentro da missa, ensinando o seu filho a rezar o terço. Meu Deus, que bênção, que coisa maravilhosa. É isso que nosso Senhor quer. Por isso que Jesus está repreendendo os discípulos, porque não queriam que as crianças chegassem a Jesus. Se no mundo de hoje não estão querendo que as crianças cheguem a Jesus, então os pais católicos se empenham em ensinar, os professores católicos se empenham em ensinar. E aí também na igreja, que aqui eu estou falando de 3 instituições que são importantes na nossa vida: a escola, a família e a igreja. Então nós, sacerdotes, precisamos ensinar, falar os valores, os ensinamentos, tudo que é preciso, não entrar nessas ideologias de dizer que tudo é possível, todas as religiões são importantes, que todo mundo deve seguir o que quiser. Não, nós padres temos que ensinar sobre a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, que Deus fundou essa igreja, quando ele estava lá na cruz e ali jorrou sangue e água, a água que simboliza o batismo, o sangue que simboliza a Eucaristia, então a missa, e aqui os sacramentos de um modo geral. Esse empenho, nós sacerdotes temos que levar as crianças
a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu se não for por meio de Jesus. E a Igreja Católica se empenha nisso aqui. Agora eu repito, se as pessoas são de outras religiões, se elas querem viver o paganismo, cada um viva do jeito que quiser. Cada um é livre, mas não deveria ser assim. Todo mundo deveria se voltar para a igreja, ser batizado e caminhar. Mas os pais católicos ensinem, os professores católicos ensinem, e nós sacerdotes, missionários, religiosos e religiosas, vamos ensinar o que é correto. Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.